E aí, pessoas, hoje o vídeo vai ser sobre desenho e eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer a parte de colorir o desenho. Então vamos começar pela pele clara, porque a pele clara ela é um pouco mais fácil do que a pele morena a negra, né? E pra você fazer pele morena negra é importante que você pelo menos saiba fazer a pele clara primeiro. Certo? Lembrando que eu vou ensinar do jeito que eu aprendi. Então, existem pessoas que fazem de outras formas. Vai de técnica para técnica, cada pessoa tem a sua. Então vamos lá. Como a gente vai usar lápis de cor, eu gosto muito de usar o lápis de cor aquarelável. Deixa eu ver se dá pra ler aqui nessa parada aqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas ó, aquarelável, tá? Por que o lápis aquarelável? Justamente porque ele permite que a gente faça mais camadas em cima do desenho. Então, o lápis comum, o lápis de cor comum, ele insere a folha e evita que a gente consiga fazer mais camadas de cores lá pela terceira camada de cor. O lápis aquarelável geralmente permite 5 camadas de cores, tá bom? Então acaba permitindo um efeito melhor, tá? Então vamos à pele. O que você vai precisar? Eu geralmente separo 3 tonalidades. O salmão, o amarelo, que não pode ser aquele amarelo mais frio, tipo esse daqui, tá vendo? Que é quase verde. Não, tem que ser um amarelo quente, assim, meio mostarda. Um marrom quente também, ó, que ele puxa mais pro chocolate do que pro terra mesmo, tá? Um lápis branco. Às vezes a gente precisa para tirar algumas imperfeições da pintura. E um lápis preto para fazer sombras bem intensas, tá? Eu dificilmente uso lápis preto, a não ser que eu tenha feito um desenho que eu tenha imaginado com muita sombra. Que não é o caso desse, infelizmente, né? Eu adoro uma sombra, mas não é o caso desse. Eu quero um desenho mais iluminado nesse daqui. Então vamos lá. Primeiro você tem que pensar se você quer uma pele rosada ou amarelada, tá? Então eu vou querer uma pele mais rosadinha. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Como eu quero uma pele mais rosada, eu vou fazer as 3 camadas. Salmão, amarelo, salmão. Se você quer uma pele mais amarelada, salmão, amarelo, salmão. E aí põe mais um pouquinho de amarelo. Então vamos lá. Venho com o lápis em qualquer direção aleatória que eu queira, mas eu tenho que seguir essa direção em todo o desenho. Tô com a mão bem leve mesmo. Inclusive, se vocês perceberem, até meus lápis de cor, eu gosto de apontar eles com o estilete. Eu sou meio contra apontador, porque eu acho que a ponta dele nos força a ter a mão mais pesada. E eu sinto que a ponta que a gente faz com o apontador, ela não fica nem tão fina como a gente gostaria pra fazer detalhes. E ela também não permite fazer um esfumado tão bacana, porque é uma ponta mais curtinha, tá vendo? Essa ponta aqui, ela é bem longa. Perceber uma camada bem suave de cor, tá bom? E eu evitei encostar nas regiões que serão de outras cores. Então, por exemplo, a sobrancelha, parte interna de olhos, os brincos, o piercing, os lábios e as unhas, tá? Além dos cabelos também. Tudo que será de outra cor que não seja a tonalidade da pele, a gente evita passar por cima. Agora eu vou vir com o amarelo e vou passar por cima na direção contrária. Então, antes eu fiz assim. Agora eu vou fazer assim. Por quê? Pra evitar aqueles buraquinhos brancos que ficam no desenho. E assim, você não precisa agredir a sua folha pra conseguir uma cobertura perfeita, né? Então a gente vai alternando os lados justamente pra evitar aqueles pontinhos brancos, tá?
O amarelo a gente tem que tomar um pouco mais cuidado do que o salmão, porque a presença dele é bem forte, tá? Então a gente vai fazer como bem suave, mais suave do que com o salmão, tá? Se vocês forem perceber, eu tô segurando no final do lápis, isso ajuda a mão a ficar um pouco mais leve. E o amarelo, o bacana dele é que ele é uma cor que eu gosto de chamar de uma cor mais iluminada. E ela dá a impressão de que por mais que você tenha pintado bem meia boca, que ela tá preenchendo toda a folha. Então por isso que ela é bacana pra pele. Além de ser também uma tonalidade que a gente tem no fundo da nossa pele, ela ajuda a dar essa impressão de preenchimento. Just so funky, man. Bom, terminei a parte amarela. Vocês vão perceber que ela tá bem amarelinha, né? E agora a gente vai vir voltando com o salmão, tá? Então eu vou passar ele no centro. E aí é só repetir o processo mais uma vez. This DJ is so funky, man. Pintar em lugares que tenham textura, então um lugar bem plano, e eu sempre coloco uma folha de sulfite por baixo, que aí mancha nela, não mancha no lugar e a textura fica menos comprometida, tá? Bom, terminei isso. Eu dei uma caprichada mais na camada salmão, justamente para usar um pouco menos de lápis branco e evitar denigrir o desenho ou borrar alguma camada, tá bom? Vou fazer agora as sombras no lápis salmão, então vou vir e colocar todos os lugares que contém sombra. Então a lateral do nariz é um exemplo delas. Vou primeiro dar a marcadinha no lugar mais próximo e aos pouquinhos vou esfumando, fazendo degradê até a minha sombra sumir. Isso me garante mais profundidade no desenho. Em todas as regiões que você sentir a necessidade de uma sombra, primeiro eu vou fazer aqui com o lápis salmão. E se você estiver fazendo uma pele com o fundo amarelado, se você quer uma pele amarelada, depois você vai vir e passar o lápis amarelo por cima do desenho, tá? Já volto com todas as partes concluídas. Voltei, todas as sombras devidamente colocadas, já deu outra vida pro desenho, né? E agora a gente vai para as sombras marrons. As sombras marrons vão ficar então para as partes mais escuras, nas maiores extremidades. Então, ó, bem aqui no cantinho das sombras, dos lugares mais fechados. Aqui, por exemplo, abaixo da maçã do rosto, que ela tem uma fenda mais profunda. Eu vou adicionar mais sombra e vou dar aquela esfumada junto com o salmão, certo? Outros lugares, aqui por dentro da orelha, um local que tem mais sombra. E assim, com a mão bem leve, porque senão vai dar uma estragada nas sombras que você fez por baixo. Tudo, na verdade, com a mão bem leve, só que agora você... Assim, existem estágios, né? A mão ultra leve pra fazer o fundo e a mão só leve pra fazer as sombras. Sem exagero, sem espancar a folha, porque ela não fez mal nenhum a você. E aí você vai fazer isso por todas as áreas que você perceber a necessidade, então, de estar incluindo marrom
para dar um pouco mais de profundidade e para aparentar mais sombra, certo? Eu volto já também com todas as sombras feitas em marrom, para vocês darem uma olhada de como fica o resultado final. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, galera, como é que faz. Então vai direto naquelas sombras que precisam de mais profundidade, tipo aqui também, ó, no nariz, que é um local de relevo. Eu fico rodando o desenho mesmo, tá? Acho que a maior parte das pessoas também faz isso. Uma coisa meio normal. Então, eu volto já com todas as sombras feitas em marrom. Bom, gente, foram feitas então as sombras marrons, as sombras mais escuras, né? Lembrando que para você fazer sombra você tem que definir de onde vem a luz do seu desenho, né? E aonde entra então o branco? O branco vai entrar nas áreas que você achar que não ficaram bem esfumadas, né? Ainda dá pra ver muito marca de lápis e tudo mais. E você sempre vai usar ele vindo do claro em direção ao escuro, com a mão leve. Geralmente eu faço um movimento circular com esse lápis. E ele também dá uma diminuída no escurecimento. Então, de repente, eu acho que eu exagerei muito no marrom aqui. Acabou pesando um pouco a mão. Você vem, então, com o branco e passa por cima do marrom, mas sempre vindo primeiro do claro, porque senão vai continuar pesado, tá? E vai deixar um pouco borrado também. Mas eu acho que foram só essas áreas mesmo. Contamos aí com o trânsito também, né? E com a obra aqui ao lado, pra ajudar, né, vocês a compreenderem todo o processo. Bom, vou pros olhos. Os olhos, eles não são dentro deles 100% brancos. Então vou vir com o lápis com um cinza azulado e vou passar nas regiões de sombra dos olhos. Então, as partes então que a pele toca, os cílios, fazendo então um volume nessa parte interna, né? Só para dar um voluminho mesmo no globo ocular. Né? Feito isso, então, vou para a parte do pigmento da parte interna dos olhos, então no caso a pupila. Para a pupila dela eu vou começar então com uma base azul céu, né? Vou pintar mais escurinho próximo então aos cílios e vou deixando mais suave conforme vou chegando à extremidade então da pupila. E vou deixar bem clarinho até chegar na parte do brilho dos olhos, certo? Feito isso, então, venho com esse azul mais escuro. Vou repetir o processo, mais para atenuar aquela sombra mais escura. E por fim, vou vir então com o preto, né? E vou fazer uns risquinhos pra dentro, vou puxar umas linhas pra dentro, só pra dar um pouco mais de realidade pro olhar. Então eu venho, ó, diretamente, deixa eu ver se dá pra mim ampliar. Venho diretamente aqui das extremidades da íris dos olhos e vou puxando umas linhas suaves que ficam, né, mais visíveis aqui e vão sumindo conforme a gente vai chegando perto do brilho do olho. Só pra dar mais profundidade, certo? Basicamente, nos olhos é isso. Vou fazer do outro lado, então, e a gente vai pra lábios. E tô decidindo se faço cabelo nesse vídeo, porque eu tô com medo dele ficar muito longo. Até daqui a pouco. Ok, pessoal, vamos para os lábios. Os lábios, na verdade, não são nada difíceis, né? Você só vai escolher, então, as tonalidades que você quer utilizar para essa região. Eu vou querer lábios mais naturais, então vou só usar um rosa choque
o salmão. E tô pensando seriamente em usar um tiquinho de rosa mais escuro, né? Vou deixar ele separado aqui, vamos ver no que dá. Então o centro dos lábios eu vou deixar ele num pele rosado bem suave. Vou vir então com esse rosa choque nas extremidades, pra dar então a sombra, né? De lábios rosadinhos. E só pra dar uma finalizada, eu vou vir com esse rosa mais escuro e vou usar bem nas extremidades mesmo, quase nada, só pra dar o efeito de luz e sombra mesmo, certo? Bem tranquilo. Já pro cabelo, eu vou usar essas cores aqui. Então, um amarelo limão, um amarelo canário, um marrom terra e um marrom bem escuro, quase preto, tá? Porque essa minha amiga, que foi minha modelo pro desenho, ela tem a raiz escura e o restante do cabelo bem claro. Então eu vou seguir essa referência. Um beijo pra Pan, aliás, né? Que mais uma vez me emprestou seu roxinho, né? Ela fez a clássica pergunta: ai, me desenha? E eu não tive como dizer não, né? Ela já me quebrou um galho aí. Inclusive, pra quem gosta de desenho, quiser dar um pulinho lá pra ver esse projeto com a Pan, que foi uma maquiagem artística que a gente fez, que partiu de um desenho. Vou deixar a minha página aí e também no box de informações, tá bom? Não esqueçam de dar uma passadinha e dar aquele seu curtir bacana que ajuda a amiga. Então vamos lá. Vou começar com o mais escuro. No cabelo eu gosto de começar pelo inverso. Mais escuro primeiro, mais claro por último. Então vamos lá. Venho no mais escuro. Vou puxar pela raiz dela. Tracinhos. Assim como a gente fez na íris, só que esses traços vão ser mais longos. É importante que a mão esteja bem leve, né? Que você tenha o traço mais solto. Então, nada de traço engessado, né? Que você quer guiar ele até o último minuto. Não, deixa o traço fluir. E se você não gostar muito, é só fazer outros traços pra cobrir aquele primeiro que você não curtiu muito. E lembrando que é cabelo, então ele não tem todos os fios no lugar, né? Certo? Depois que você faz isso, você vai vir com aquele outro marronzinho. Ele vai fazer a transição pro loiro. Então, ó, vou fazer traços mais longos. Venho ainda começando lá da pontinha, né? Depois, então, vou vir com o amarelo. Tô usando aqui o amarelo limão. E fiz favor de quebrar a ponta. Por quê? Porque eu fui muito dinâmica no meu puxadinho aqui. É legal deixar um espacinho em branco. Como eu vou deixar esse espacinho em branco, vou vir com outro tom de amarelo. Vou puxar umas linhas aqui do final da mecha, porque esse fundinho branco é mais pra deixar, então, a luz do desenho. Certo? Bom, você vai fazer isso, tá vendo? Dá aquela sensação de maciez no cabelo, nessas partes aqui que você fez a parte escura. Agora que eu vou fazer a parte clara, eu vou vir então começando com o tom de amarelo mais canário. Certo? Sim, aqui essa mecha. E lá em cima eu vou jogar então o tom de amarelo mais limão. Que ela tem as pontas do cabelo bem clarinhas. E eu deixei uma distância um pouco maior. E bem na curvatura, então, do cabelo. Certo? Porque justamente a gente vai bater mais luz. E justamente também uma mecha maior de luz, porque ela tem essa parte do cabelo mais clara do que o restante. Certo? É bem tranquilo. Só seguir, então, o design do que você tá fazendo. E aí a gente vai fazer tudo isso no restante.
Bom, agora nós vamos então às unhas e aos brincos. Então, vamos lá. Então, vou separar, tipo, qualquer cor que você goste mais. Eu vou usar esse tom de vinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero unhas invernizadas, então eu começo pintando um pouco mais forte aqui. Vou suavizando e deixo um espacinho em branco no centro. Vou repetir esse processo em todas as unhas. Então é só marcar mais forte perto, então, do traço de base e aos pouquinhos ir dando uma esfumada, mas deixar então o espaço em branco. Certo? Bem fácil. E agora nós vamos então para o brinco. O brinco, o piercing, enfim, essas regiões que geralmente são de metal, a gente geralmente usa ou preto ou um cinza. Eu vou usar nesse caso então o preto mesmo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou marcar também a linha aqui de base, vou dar uma suave esfumadinha e deixar uma parte branca. Sempre que a gente quiser, assim, um brilho intenso, algo meio cromado, algo assim, a gente vai deixar bem marcada a extremidade e aí dá uma esfumadinha e deixa uma parte branca, que dá aquela sensação de metalizado ou de muito verniz e tudo mais. A mesma coisa aqui no piercing. Bom, desenho finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, né? Que eu, a Pan e todo mundo vai ficar muito feliz. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever também. Super importante para você saber de mais novidades, aprender mais coisas. Até porque eu pretendo estar fazendo mais desenhos e mais técnica de pintura com relação a lápis de cor, que é o que eu manjo mais, né? E não esqueçam também de curtir a minha fanpage, né? Que eu vou deixar no box de informações. E aqui também de novo, né? Porque nós temos que fazer propaganda. E se vocês acharam alguma coisa que vocês gostariam de falar pra mim, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, ou até mesmo de fazer alguma crítica construtiva, elas são sempre bem-vindas. Então, comente também, tá? Eu vou ficar muito feliz. E alguma sugestão também, eu super aceito, é bem legal quando vocês comentam. Bom, é isso, gente. Um super beijo, espero ter ajudado e até o próximo.